Então, muito boa tarde a todos. Hoje estamos a falar com a engenheira Paula Carvalho, está licenciada em Engenharia Agronómica pelo Instituto Superior de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa, em 1988. Não diga o ano. Eu tive o prazer de a conhecer quando estava exatamente como subdiretora, também agora está como subdiretora-geral da Alimentação e Veterinária, desde maio de 2014, e é responsável pela área de inspeção fitossanitária, sementes, materiais de propagação vegetativa, variedades vegetais, produtos fitofarmacêuticos e produção vegetal. E uma coisa importante é que estamos no Ano Internacional da Sanidade Vegetal, 2020, e por isso estamos aqui com esta conversa e que é importante tudo que trabalhamos a nível de sanidade, principalmente sanidade vegetal, e que trabalhamos com as sementes, tem sido uma preocupação geral a nível da Comunidade Europeia e a nível nacional, realmente termos esta preocupação da sanidade vegetal. Engenheira Paula Carvalho, muito obrigado pela sua disponibilidade, muito obrigado por estar connosco, foi sempre um prazer nós estarmos cada vez que foi preciso a sua disponibilidade, era uma pessoa sempre muito atenciosa, uma pessoa sempre houve uma boa ligação, sim senhora, ainda é. Houve ali uma boa ligação e por isso não há dúvida que dá gosto trabalhar com pessoas assim e que normalmente nós facilitamos muito porque há conhecimento e há certeza que pode haver alguém quando temos alguma dúvida, alguma preocupação que está connosco e que pode realmente disponibilizar isso. E a sua disponibilidade foi sempre muito agradecida. Então, eu passava-lhe a fazer uma primeira pergunta. Como é que tem sido este tempo agora deste Covid-19? Como é que tem sido esta vivida dentro da sua direção, dentro da DGAV? Bem, com uma grande responsabilidade e penso que aqui tenho uma equipa extraordinária que sentiu que tinha uma obrigação de manter o serviço a funcionar e, portanto, de facto foi extraordinário o que os meus colegas fizeram, nomeadamente, por exemplo, a manter o laboratório de sementes a funcionar, nunca parou, a manter os ensaios todos de campo que foram mantidos, inclusive fizemos formação aos inspectores fitossanitários do país inteiro, portanto houve de facto um esforço muito grande de toda a equipa e penso que foi uma prova de que nós de facto estávamos com a agricultura e isto não foi só, e foi uma prova de toda a equipa, aquela equipa que eu tenho a sorte de coordenar, que mostrou que estão com a agricultura dia a dia, mesmo nos piores tempos e de facto mantivemos sempre a funcionar, continuámos a autorizar produtos fitofarmacêuticos, até o ritmo, penso que até curiosamente de um ritmo superior em que costumávamos ter e de facto é notável. Claro que tivemos muitas pessoas que tiveram em teletrabalho, quando o trabalho era possível fazer em teletrabalho, mas sempre presentes. E a parte de campo esteve sempre também ativa, portanto toda a equipa da divisão de sementes sempre ativa, sempre a dar resposta às empresas na parte da certificação dos materiais, a fazer os ensaios das variedades, portanto é algo que para mim é muito importante ter a equipa que tenho e que esteve tão envolvida durante este tempo e que continua a estar. É sempre importante ter uma boa equipa, não é? Esta fundamental. É fundamental. É verdade que e eu tenho contactado com alguma delas, com a engenheira Teresa Coelho, com muita gente da divisão de sementes e tem sido sempre um prazer estar com este grupo. Nós agora temos uma preocupação também muito grande, que é a nível dos cereais. É verdade que nós temos tido, o nosso mercado nacional tem sido ali um bocadinho esquecido, houve uma redução enorme de hectares a nível do cereal. Eu penso que agora com esta história do confinamento e com a história do Covid, temos que olhar para os cereais nacionais de outra maneira, porque têm uma elevada qualidade, temos que incentivar a produção nacional no nosso mercado interno. Nós já temos algumas propostas, falámos agora da lista da LVR, com algumas empresas. Realmente o nosso pão é um pão de qualidade, é a base da nossa alimentação. E aqui nós já temos algumas parcerias para os baby foods, para a cevada com a malta ibérica, há sempre assim algumas coisas, mas o nosso mercado de cereais, o nosso mercado nacional, preocupa-me um pouco como empresário e como empresa dedicada agora também aos cereais, qual será o futuro, o que é que nos guarda. Realmente também me preocupa um bocado também esta nova
redução dos nossos pesticidas, tem sido assim um problema. Eu gostava que falasse um bocado sobre este tema. Bom, eu penso que um marco importante foi a aprovação do plano estratégico para os cereais e, portanto, há que implementá-lo. Há um conjunto de medidas importantes nesse plano estratégico, como sabem, foi aprovado em Conselho de Ministros e, portanto, tem um peso institucional relativamente importante, com medidas importantes para incrementar e alavancar a área dos cereais nacionais. Sem dúvida que partilho consigo que temos grandes possibilidades em alguns setores dos cereais para aumentarmos a nossa autossuficiência, noutros não, iremos sempre ficar dependentes de alguma importação, e quando falo de importação falo de cereais originários, quer dos Estados-membros, quer de países terceiros, mas em algumas áreas podemos incrementar a nossa produção e devemos incrementar a nossa produção. Temos condições, nomeadamente nos cereais de outono e inverno, de maturação, que nos permite obter material de melhor qualidade em termos, por exemplo, de micotoxinas, em termos da qualidade intrínseca em termos de segurança dos alimentos, e devemos, obviamente, ter isso em conta. A cevada é um caso extremamente interessante, e há pouco tempo foi lançada uma marca de cerveja feita com cevada, exclusivamente do Alentejo, que de facto recordo-me que há uns anos atrás foi também teve essa iniciativa, outra marca que teve essa iniciativa, parece-me extremamente interessante retomar-se um pouco essas iniciativas que, aliás, há o pão também de cereal feito no Alentejo, há as massas também, uma iniciativa com as massas também feitas com trigo do Alentejo. Isso tem que ser incrementado e tem que subir e temos que transmitir essa imagem ao nosso consumidor. E o consumidor neste momento está muito consciente da necessidade de apoiar a produção nacional. Aqui em Lisboa há uma série de publicidade aí nas paragens de autocarro a falar sobre a produção nacional e a necessidade de apoiar a produção nacional. Todo este contexto que estamos a viver poderá alavancar cada vez mais essa perspectiva e essa necessidade de termos os mercados mais próximos de nós, e pode ser obviamente uma grande oportunidade, aliado à estratégia que já foi publicada e que tem aquelas medidas todas que lá estão. Sim. E de facto há aqui uma oportunidade muito importante e que os agricultores, e não só, as entidades públicas também, no apoio à incrementação e à implementação das medidas que foram aprovadas para incrementar os cereais. Nós realmente tivemos um projeto muito interessante, realmente com o ISA, a nível do centeio, fizemos um levantamento lá em cima no norte e realmente vimos que vamos lançar uma nova variedade de centeio, realmente para fazer um pão de centeio, realmente a nossa qualidade é tão boa que nós temos que, realmente o pão vai bem com tudo, é a base da nossa alimentação. Mas a nível dos produtos essenciais para a agricultura, preocupa-me porque já houve uma redução desde 2011 do nosso país em relação aos herbicidas, aos fungicidas, aos pesticidas. Neste momento, a Comunidade Europeia quer reduzir uns 50% deste uso até 2030 e para nós, falando um pouco também com o engenheiro António Sinato Pinto e toda a nossa preocupação no nosso setor, que estamos preocupados em relação a esta redução de 50% do uso até 2030. É preocupante e eu queria lhe perguntar o que é que acha desta situação, o que é que nós podemos fazer? Nós recebemos o relatório da Comissão ao Parlamento, saiu no dia 20 de maio, relativamente à utilização sustentável dos produtos fitofarmacêuticos, e este relatório conclui efetivamente que a Comissão quererá reduzir, tem uma perspectiva da redução de 50% da utilização e do uso de produtos fitofarmacêuticos na União Europeia. Nós não conhecíamos ainda em concreto a proposta legislativa, porque para esta medida está prevista uma alteração à Diretiva do Uso Sustentável, para que possa ser discutida com os Estados-membros, para efetivamente se criar estas medidas que estão na estratégia, mas à partida vemos aqui surpreende-nos que a Comissão possa avançar assim com um número, sem apresentar um estudo de impacto, o que é que significa essa redução para os países. Como referiu, Portugal já tem, e para nós também foi uma surpresa termos a análise comparativa das nossas vendas de produtos fitofarmacêuticos em Portugal com os países que declararam os dados estatísticos à Eurostat. Não conhecíamos a nossa análise comparativa e de facto é estrondoso, comparando com a França, com a Alemanha,
que cresceram nas vendas de produtos fitofarmacêuticos, apesar, sobretudo em França, em políticas muito dirigidas à redução, e o plano do sustentável francês era dirigido à redução e com metas específicas nacionais para a redução, e os resultados mostram que essa redução não se verificou, antes pelo contrário, houve um acréscimo com alguma importância. Portanto, não vemos que seja possível que haja uma redução de 50% em sentido lato em todos os países, quando há países em níveis diferentes e quando há realidades diferentes. Portanto, terá que haver, do meu ponto de vista, um estudo de impacto que a Comissão deverá apresentar para nos demonstrar, antes de iniciarmos uma alteração legislativa. Geralmente as alterações legislativas passam sempre por um estudo de impacto prévio, e com base nesse estudo de impacto prévio, então, avança-se com uma alteração legislativa para discussão com os Estados-membros, que haja um estudo de impacto para verificar efetivamente esta medida agora comunicada, que impacto é que vai ter os vários Estados-membros. De certeza que será diferente, porque as realidades são diferentes, e Portugal, se for obrigado a reduzir mais 50%, o que é que ficamos? Ficamos praticamente, partimos de uma base completamente diferente dos outros países, portanto, defendemos que, de facto, a Comissão terá que fazer esse trabalho prévio antes de avançar com uma alteração legislativa. Muito bem. Nós também estamos a participar neste momento num projeto internacional, um projeto LIFE, neste caso por causa de combater estas novas pragas, neste caso a Xylella fastidiosa, esta bactéria. São coisas que nos preocupam porque surgem sempre, como o Covid-19, este vírus, novas bactérias dentro da nossa agricultura que tiveram um impacto, tiveram na zona do sul de Itália, e realmente é importante nós termos esta preocupação da sustentabilidade, a preocupação de realmente de poder haver aqui um equilíbrio no meio da nossa agricultura sustentável. Realmente este combate a estas novas pragas tem sido para nós um ponto importante. O que é que diz em relação à Europa, em relação a nós, Portugal, em relação a este combate, em relação a esta situação? O que é que nós também podemos minimizar este problema? Para início, a União Europeia tem que mudar de paradigma relativamente aos países terceiros. Isso, de alguma forma, foi aprovado a nível do Conselho e do Parlamento, com um novo regulamento que vai controlar, que é o Regulamento do Controlo das Pragas dos Vegetais, que entrou em vigor em dezembro de 2019 e que prevê efetivamente uma mudança de paradigma da União Europeia face aos restantes países terceiros. Para vos dar um exemplo muito prático, Portugal ou qualquer Estado-membro da União Europeia, quando quer exportar uma fruta, um legume, seja o que for, um produto vegetal para um país terceiro, tem que negociar com esse país terceiro e essa negociação pode demorar anos a ser concluída. E essa negociação implica que o país terceiro saiba que pragas é que existem no nosso território, faça uma análise de risco, impõe-nos depois requisitos fitossanitários de controle e só após essa análise de risco então podemos exportar para o país terceiro a fruta que muitas vezes demoramos 5, 6, 7, 8 anos a negociar. Ao contrário, não era assim. Ao contrário, os países terceiros poderiam, à partida, exportar tudo para a União Europeia, apenas havia algumas vegetais que eram proibidos, nomeadamente, em termos gerais, a batata, plantas de citrinos e plantas de videira, pouco mais era proibido, e havia uma grande facilidade de entrada dos produtos todos e, portanto, em termos de risco para a União Europeia, ainda que nós tenhamos um controle de inspeção de fronteira, o controle de inspeção de fronteira não se aplicava a uma grande parte dos produtos vegetais que entravam na fronteira europeia. Com esta nova legislação mudou esse paradigma, ou seja, temos agora uma lista de materiais proibidos para importação para a União Europeia, que os Estados-membros têm que fazer exatamente o mesmo que cada um dos países, os Estados terceiros têm que fazer o mesmo que os Estados-membros da União Europeia faziam, ou seja, apresentar um dossiê, haver uma análise de risco e com base nessa análise de risco, então estabelece os requisitos para se poder exportar para a União Europeia. Mas essa lista é uma lista ainda relativamente reduzida. Portugal foi o único país que não apoiou a aprovação dessa lista porque achávamos que era pouco ambiciosa relativamente à proteção fitossanitária do território da União. Fomos o único país que chegámos e abstivemos-nos na votação porque
não concordávamos efetivamente com uma redução tão drástica dos produtos proibidos sem esta análise de risco. Portanto, de facto, houve esse passo importante a nível da legislação comunitária. Mais controle de fronteira, mais produtos que são agora sujeitos a controle fitossanitário, por exemplo, os tratores, o equipamento agrícola usado, não era, que pode ser um veículo de pragas e doenças, passou a ser agora controlado a nível de fronteira, países terceiros, porque é veículo de pragas e doenças. E, portanto, de facto, essa mudança é extremamente positiva. Agora, obviamente que as autoridades competentes, neste caso a DGAV e as Direções Regionais de Agricultura, têm um acréscimo de trabalho bastante significativo no que diz respeito ao controle de fronteira. Por outro lado, tivemos, e é a nossa função há muitos anos, desde o início da filoxera, que foram criados os serviços fitossanitários em Portugal em 1881 ou 1988, portanto há mais de 120 anos que existimos. Temos a nível nacional programas de prospecção fitossanitário. Neste momento temos mais de 60 programas de prospecção fitossanitário a nível nacional. Ou seja, para as pragas e doenças mais significativas, para aquelas que podem causar maior impacto na agricultura portuguesa e floresta portuguesa, temos inspectores que percorrem o país, que vão a vários locais onde fazem inspeções, onde se colhem amostras, para detectarmos precocemente essas pragas, que são pragas que, se entrarem no território, têm efeitos devastadores. E, portanto, esse é o nosso trabalho diário. Infelizmente, nesse nosso trabalho diário, deparamos-nos com focos, como foi o caso da Xylella fastidiosa, que decorreu do trabalho da inspeção fitossanitária, que detectou numa amostra perfeitamente casual, em termos do trabalho casual do inspetor fitossanitário, detectou uma amostra positiva de Xylella na região do norte, na grande área metropolitana do Porto, e esse o nosso desafio, é um dos grandes desafios fitossanitários que nós estamos agora a viver atualmente. Como sabem, a Xylella fastidiosa é uma bactéria que afeta dezenas e dezenas e dezenas de espécies importantes com efeitos devastadores. Não há cura, não há tratamento, o tratamento é arrancar as plantas que estiverem infectadas, e estamos a fazer um esforço enorme para atuar na zona demarcada que temos na zona norte, com milhares de amostras colhidas, com muitas plantas já destruídas, com muitas prospecções no terreno, com muita gente que nos está a ajudar, e aqui também é muito importante referir isto, o apoio que nós temos tido das câmaras municipais tem sido um apoio fundamental, que nos tem ajudado no terreno, e sem essa ajuda, e sem a ajuda não apenas das entidades oficiais, mas também dos próprios agricultores e das associações, não conseguimos fazer tudo, é impossível. Portanto, a defesa da fitossanidade e a defesa daquilo que nós queremos em termos da nossa sanidade das nossas plantas e das culturas e a manutenção das culturas, tem que ser um trabalho de todos. Tem que ser um trabalho dos serviços oficiais, que é o nosso trabalho, é aquilo que nós fazemos em termos de inspeção fitossanitária, de fronteira, na parte dos viveiros, na parte da prospecção das doenças, mas também de todos e também do agricultor. Por isso mesmo, este ano é um ano extremamente relevante para a equipa da inspeção fitossanitária, que, como disse logo no início, estamos a celebrar o Ano Internacional da Sanidade Vegetal, porque de facto há um reconhecimento, e foi um reconhecimento dado pela ONU, pela importância que as plantas têm e a saúde das plantas têm na alimentação global do mundo. As plantas alimentam-se do solo, e o solo é uma preocupação constante para nós que trabalhamos aqui nas pastagens, nas forragens, por causa dos risóbios, e nós agora ultimamente a microbiologia tem sido um debate contínuo. Eu ouço cada vez mais chilenos, professores, investigadores, dizer que vão trazer para cá algumas bactérias, algumas microrrizas, A mim preocupa um bocado também em relação a isso, porque o que é que acontece? Eu estou um bocado sem saber se aquilo, porque eu quando vou para a Espanha e faço algumas pastagens, quando vou para uma área que me dizem que é biológica, eles perguntam-me qual é a estirpe deste risóbio, se é nacional, se não é nacional, e isso preocupa-me porque muitas vezes nós não temos a consciência de que estes produtos são seres vivos, e estes seres vivos às vezes não estão mais adaptados ao nosso
ao nosso clima, não é? O que é que me tem a dizer sobre isto? Eu preocupo um bocado porque não sei qual vai ser o futuro nesta incerteza destas microvisas, estes micro-organismos só que são vivos, são seres vivos. Bem, essa área é uma área que ainda não está perfeitamente conhecida em termos, e nós, enquanto entidade reguladora, não existe propriamente uma legislação que possa vir, e isso também, como refere, é preocupante, porque aparece aí no mercado N produtos à venda, em termos de produtos que são anunciados como muitas vezes miraculosos para o desenvolvimento das plantas, mas são produtos que não têm ainda o enquadramento regulatório que provavelmente deveriam ter, até para não haver a tal, e desculpem a expressão, a venda de gato por lebre, e temos a certeza daquilo que estamos a colocar e daquilo que está a ser vendido ao agricultor e se as promessas que são ditas são efetivamente as corretas. É uma área ainda difícil de enquadrar. Recentemente, a questão dos bioestimulantes, por exemplo, foram clarificadas a definição de bioestimulantes e clarificado o âmbito e o enquadramento, e está atualmente regulado pelo regulamento dos fertilizantes, da colocação no mercado de fertilizantes, que isso foi positivo, porque havia aqui também uma grande dúvida relativamente ao enquadramento legal dos bioestimulantes e a própria definição do que era um bioestimulante, e agora há uma definição e há uma regulamentação aplicável. Ainda há outros produtos, nomeadamente alguns produtos vivos, falou nos risóbios, mas há outros, nomeadamente os agentes de controle biológico. Estamos a falar de insetos, nemátodos, uma série de produtos que são colocados e que são vendidos e que carece de alguma atenção por parte das autoridades. A DGAF tem trabalhado ou tem refletido muito sobre isso, temos nomeadamente trabalhado com a questão do ICNF. O ICNF tem uma legislação que diz respeito à introdução das espécies exóticas no território. Sim, sim. E achamos que deve haver uma dissociação deste tipo de produtos que são utilizados e que devem ser utilizados e estudados e feita uma análise de risco, sem dúvida, mas que são muito importantes para a proteção das culturas e que não estejam enquadrados numa legislação que tem outra finalidade. E, portanto, isto está a ser, a recente legislação que foi publicada nesta matéria em julho do ano passado já prevê a possibilidade de se criar legislação específica para os agentes de controle biológico, que nós gostaríamos de ter, mas aqui também há uma questão, uma abordagem um bocadinho mais transversal, mais abrangente. Nós não estamos numa ilha, não estamos num território único, e o que é largado, e na ontem lia, com muita satisfação, o programa de luta biológica que a Itália lançou para controlar a Oleomorpha alis, que é o percevejo, que foi uma desgraça a Itália, e que obviamente que vai ser uma desgraça nos países onde ele chegar, e infelizmente Portugal tem já registro da presença do Oleomorpha numa região, e foi com muita satisfação que vi o início da luta biológica pelas autoridades italianas para controlar a Oleomorpha alis. E de facto o que nós temos defendido é que haja um enquadramento destes produtos que são extremamente úteis para o controle fitossanitário das plantas, e temos trabalhado e pensamos que vai ser inclusive algo importante na nossa presidência portuguesa para 2021, um assunto importante, até aliando à situação e tentando cruzar com a estratégia apresentada agora pela Comissão, em que a própria Comissão defende que sejam encontradas alternativas, e para se encontrar alternativas é preciso haver um quadro claro comunitário que possa fomentar o investimento nestas matérias, que possa ser apetecível para as empresas, para as unidades de investigação, para as entidades de investigação investirem na inovação e estudarem estas matérias. Porque se tiverem que lidar com 27 legislações, não será com certeza algo que seja muito aliciante para que se desenvolva de facto esta indústria de produtos alternativos. Muito bem, Engenheiro Paulo Carvalho, é sempre um prazer falar consigo. Muito obrigado pela vossa participação. Então até à próxima quinta-feira. Muito obrigado. Obrigada. Até à próxima quinta-feira. Obrigada. Obrigado.